Bem, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui numa teleconferência, numa conferência pela internet e também estamos fazendo uma gravação para colocar no YouTube. Nós temos feito uma série de estudos de um manual chamado Princípios Elementares de Doutrina, que tem todos os ensinamentos básicos de Jesus e dos apóstolos. Nós falamos sobre salvação, novo nascimento, batismo nas águas, oração. E para que nós continuemos alguns assuntos mais complexos, mais importantes, nós precisamos ter um conhecimento básico da nossa natureza triuna, espírito, alma e corpo. E para começar eu queria dizer o seguinte, aonde nós nos baseamos para ter esse entendimento e passar esse conteúdo para vocês. Esse conteúdo está baseado nos ensinamentos da cultura judaica cristã, Antigo e Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi mestre, aprendeu aos pés de Gamaliel, dos maiores mestres, rabino, judeu, hebreu. Então ele tem um ensinamento do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, muito bem abalizado. Depois ele se converte a Cristo, recebe o Espírito Santo, se torna o apóstolo da graça. O apóstolo Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento. E com o conhecimento da cultura grega, o apóstolo Paulo utilizou-se de alguns conceitos comuns da sua época, conceitos filosóficos e palavras do grego, para ampliar o entendimento da nossa natureza triuna. Nós vamos basear todo esse estudo em texto das Escrituras. São muitos textos, eu vou fazer um resumo. O arquivo completo em PDF está à disposição. Esse material tem 2 assuntos. Primeiro, nós entendermos e diferenciarmos o que é o nosso espírito, ou seja, os 3 elementos no qual nós somos compostos, espírito, alma e corpo. E depois tem outro conteúdo que significa 10 passos para a percepção espiritual. Como o assunto é muito importante e muito extenso, nós, portanto, vamos separar em 2 partes. Essa primeira, e na próxima segunda-feira, nós vamos ver essa questão de como desenvolver as nossas faculdades espirituais segundo ensinamentos das Escrituras. Uma outra pessoa que me ajudou muito na minha formação cristã foi meu pai. O nome de meu pai era Raimundo Rebelo, meu pai já é falecido. Meu pai foi médico, psiquiatra, filósofo, teólogo, uma pessoa assim muito capacitada. E meu pai escreveu no linguajar muito técnico de um psiquiatra, de um psicólogo, de um médico, de um filósofo, um estudo chamado Espírito, Alma e Soma. Era um assunto, por ele ser médico, psiquiatra, né, e aplicar psicoterapia, inclusive fez pesquisa durante muitos anos de aplicação de alguns remédios e escreveu artigos para revistas internacionais, etc. E depois, né, com toda uma bagagem cristã, católica que ele tinha, depois ele teve uma experiência mais profunda com Cristo, virou também cristão evangélico. E tio Rai também desenvolveu um material que ele chamava de cristoterapia. A terapia... Tio Rai é o Raimundo Rebelo. Raimundo Rebelo é meu pai, chama de tio Rai. Só que o Raimundo dele é com Y. Eu pretendo, com o tempo, publicar alguns artigos de tio Rai, meu pai, no meu blog. Então ele escreveu um material muito bom chamado Cristoterapia. Depois de aposentado, né, ele não aplicava mais a psicoterapia. Ele começou a aplicar o que ele percebeu que seria uma terapia mais abrangente, que envolvia o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Ele denominou isso de cristoterapia, a terapia através do cristianismo, através dos ensinamentos de Cristo. Ok? Abram suas Bíblias, quem tiver esse material, se puder estar ao seu lado, se quiser fazer
algumas anotações, perguntas ficam para o final, para não haver interrupções. Vamos abrir a Bíblia aqui, 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu vou analisar alguns textos que são básicos e você vai perceber que a minha explicação ela vai abrir muito entendimento de alguns textos das Escrituras que certamente a maioria dos cristãos não percebe. 1 Tessalonicenses 5, 23 é um texto básico. Ele fala do tempo da parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o seu ser, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra vinda, no original grego do Novo Testamento, é a palavra parúcia. A parúcia, a parousia, é um termo técnico, nós vamos estudar isso ainda em nossas lições sobre a segunda vinda de Cristo. Era um termo técnico que o apóstolo Paulo introduziu no Novo Testamento. A palavra parúcia significa o tempo, o período de tempo da presença do rei. Para aquelas comunidades que eram colônias de Roma, quando um rei vinha à sua colônia, preparativos eram necessários para a vinda e a presença. Parousia significa mais do que o momento da vinda. Significa o tempo em que o rei fica presente na colônia. Então, para a vinda, para a presença do rei, preparativos eram necessários. As pessoas mudavam as roupas, tomavam banho, pintavam as casas, etc. Então, o que é que ele está dizendo aí? Que é necessário nós nos prepararmos. Aliás, todos os ensinamentos do Novo Testamento que falam da parousia de Cristo, fala da necessidade de nós nos prepararmos para recebermos o Rei. O Rei está vindo e para estar conosco. Então, o que é que ele fala assim? O vosso Deus da paz vos santifica em tudo, que o vosso espírito, a palavra espírito, no grego é a palavra pneuma, também significa a palavra vento, sopro. Por isso que vem o nome pneu. O pneu, né, é o quê? É um objeto cheio de ar, né? Então a palavra pneuma é traduzida para o português como espírito. A palavra alma, no grego é psique. Daí vem a ciência chamada psicologia. E nós temos as doenças psicossomáticas. Soma é corpo. Não atrapalhe corpo, com o que Paulo, o apóstolo, ensina a respeito da carne, da natureza carnal. A carne, segundo o apóstolo Paulo, é a junção da alma-carne. A gente vai se aprofundar um pouco mais adiante. Soma é corpo físico, matéria. Por isso que tem as doenças psicossomáticas. Ansiedade, preocupação, medo, depressão, ódio, inveja. Esses sentimentos da alma geram energias, imagens e pensamentos que acabam disparando mensagens para o nosso cérebro, consequentemente para as nossas células, para os nossos órgãos. Daí surgem as doenças psicossomáticas. Começam na psique e se refletem no corpo e nos órgãos. Então o apóstolo Paulo fala que nós precisamos conservar o nosso espírito, alma e corpo íntegro, preste atenção nessas duas palavras, íntegro e irrepreensível. O que é que significa íntegro? No grego, a palavra íntegro significa com integridade, com harmonia. Desde que o homem pecou, Adão e Eva, o homem com letra maiúscula, a humanidade pecou na pessoa dos nossos pais, Adão e Eva. A Bíblia fala que o homem se tornou, a gente vai ver isso, alma
vivente, uma alma espiritualizada. E Deus é espírito, né? O pecado fez com que houvesse uma desconexão do nosso espírito, da nossa consciência, da presença de Deus. Então houve um afastamento do ser humano de participar na árvore da vida. Jesus falou, eu sou a vida, ele é a vida e a ressurreição. Cristo é a árvore da vida, ele era aquela árvore da vida que estava no jardim do Éden, tá ok? Que todo final do dia, na viração do dia, a vida vinha conversar com Adão e com Eva. Então houve uma quebra de harmonia. Todas as doenças, todos os problemas que o ser humano tem, é porque houve uma desintegração, uma desarmonização do espírito, da alma e do corpo do ser humano. As doenças psicossomáticas é uma evidência disso. A gente vai falar muito sobre isso. Então nós precisamos aprender, e nós vamos aprender nesse estudo, a criar uma harmonia e principalmente uma soberania, uma prioridade do espírito sobre a alma e sobre o corpo. O nosso espírito, nós somos seres espirituais e habitamos num tabernáculo, num corpo físico. O nosso espírito, a nossa vontade, a nossa consciência deve controlar, exercer o domínio, o controle e a harmonia da nossa alma e do nosso corpo. Tá bom? E ele fala irrepreensíveis, que está falando aí, né, de santidade, de pureza e etc. Então, 1 Tessalonicenses 5,23 não deixa dúvida que nós somos um ser triuno. Assim como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é trino e a imagem do que é três é três. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo. Tá legal? Agora, eu vou falar um pouco do espírito, depois eu vou falar do corpo, porque dialeticamente é mais fácil nós entendermos o que é o corpo, é muito fácil nós entendermos o que é o corpo, soma, mas o espírito é muito abstrato. Depois eu vou falar da alma. De início, comece a perceber, eu não conheço ninguém que ilustra o nosso ser dessa forma. Né? Durante muitos anos, que eu falei, meditando, lendo as escrituras, eu vou ler textos nas escrituras que se você não entender que entre a alma e o espírito tem o coração e entre o corpo e a alma tem a mente. A mente faz parte do corpo. Como que o nosso corpo poderia ter harmonia com o nosso espírito se eles são tão dialeticamente opostos como a água e o óleo? Como? Como no mesmo ser poderia coexistir o espírito e a soma? O espírito é imaterial, o soma, o corpo é material. Então existe um elemento que é a interseção que une, e nós vamos ver textos bíblicos sobre isso, o espírito e o corpo, que é a alma. Já já a gente se aprofunda na alma. Mas a gente vai ver em Filipenses 4:7, abra sua Bíblia em Filipenses 4:7, que existe também, entre o corpo e a alma, existe a mente. Preste atenção, a mente são células, né? As células nervosas do cérebro. Mas como a minha mente tem a capacidade de abstração, de percepção de realidades não sensoriais. Sensoriais é aquilo que vem pelos 5 sentidos: olhos, olfato, gustação, audição e tato. Então, o nosso corpo, ele percebe as coisas físicas, ok? Mas existe algo mais do que físico no nosso ser, que é a nossa mente. A nossa mente é um computador. É o lugar onde nós armazenamos informações em formas de palavras e de imagens. Palavras e imagens. Essas compreensões são muito importantes quando a gente começar a falar sobre educação de filhos, seja pais, sejam professores.
Nós precisamos ter uma educação que abranja todo o ser humano. Nós precisamos educar o físico, nós precisamos educar a mente, o intelecto, nós precisamos educar a alma, o coração ou a personalidade e também o espírito. Tá ok? O que é que faz ligação do nosso corpo físico com a nossa consciência ou o nosso espírito? É o córtex. O córtex, no processo de evolução física do nosso corpo, células se especializaram, né? E na parte superior do nosso cérebro, existem células, neurônios, que são sensitivos a uma energia além do físico. Tá ok? Então, é o nosso córtex. Por isso que a Bíblia fala sobre imposição de mãos sobre a cabeça. Tá legal? É o nosso córtex que faz a conexão entre a nossa alma e o nosso espírito. Então, aqui em Filipenses, eu falei 4:7, é um texto muito conhecido, mas pouco meditado e entendido. Ele fala assim, ó, vamos ler do versículo 6. Não andeis ansiosos, olha, ele está falando de ansiedade. A ansiedade é um conjunto de sentimentos que a gente vai ver aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha aí como o apóstolo Paulo é fantástico. Em Cristo Jesus. Ok? Da onde que surge, que brota a ansiedade? A ansiedade tem duas fontes, duas origens. A ansiedade pode brotar na mente, quando você puxa o extrato bancário seu no dia 20 de todo mês e vê que o dinheiro está acabando. Esse entendimento mental cria uma preocupação. Preocupar-se, preocupação. Então, uma informação lógica pode criar uma ansiedade. Mas uma ansiedade também pode ser vinda de sentimentos profundos. Medo, pavor e etc. Então ele está dizendo que todas as nossas necessidades, sejam lógicas ou não lógicas, sejam sentimentais ou racionais, nós devemos apresentar a Deus, que vai guardar não só o nosso coração com tranquilidade, mas vai guardar a nossa mente de preocupação. Ok? Já já a gente vai ler um versículo na Bíblia tremendo para você entender o que é o coração. Entendido até aí, Paty? O pessoal está entendendo? Está tudo legal? Vamos estudar aqui um pouco sobre o espírito humano. Hebreus 5:14. Nós vamos ler muito texto bíblico. Como eu te falei, está tudo baseado nas Escrituras e confirmado por Tio Rai. Qual é? Hebreus 5:14. E confirmado pela psicologia e etc. Hebreus 5:14 fala assim, olha que coisa interessante. Ó. Vamos ler o 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto cristão, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa palavra faculdades, no original grego do Novo Testamento, é faculdades espirituais. Ou seja, o nosso espírito, ele tem faculdades, né? Ele tem sentidos. O livro de Apocalipse fala muito, bem-aventurado aqueles que têm olhos para ver, bem-aventurado aqueles que têm ouvido para ver. Jesus falou
Eu falei em parábolas para que vendo não entendam, ouvindo não ouçam. Porque se eles ouvirem com o coração, eles entenderão e se converterão. Ok? Então, o nosso espírito tem sentidos paralelos aos sentidos físicos. Nós temos visão, as visões, quando pessoas têm visões, João, os profetas, o dom de visão. Tem pessoas que têm o dom de ouvir Deus. Nós vamos falar muito sobre isso durante o nosso estudo aí de princípios elementares. Né? Quando você ouve Deus, nós precisamos praticar, é isso que é a intenção desse estudo, e nós vamos falar isso na próxima segunda-feira. Nós precisamos praticar, desenvolver as nossas faculdades espirituais, deixando de ser crianças em Cristo e sermos maduros em Cristo e desenvolvermos a nossa percepção e capacidade de discernir quando um sentimento vem da minha alma, de Satanás ou de Deus. Existem 3 fontes de uma manifestação espiritual. Alguém declara uma profecia, será que é de Deus? Existem 3 fontes. Ou vem do espírito humano, isso a parapsicologia, a mediunidade, está cheio aí, ok? Meu pai foi um dos precursores do estudo da parapsicologia no Brasil. Nós moramos em Ribeirão Preto e meu pai foi um dos componentes da equipe de uma clínica chamada Mensana, Mente Sã, com Frei Albino Ares e outros cristãos, parapsicólogos, teólogos. Né? Então, os fenômenos espirituais da mente humana é comum. Veja lá os magos de Faraó. Moisés, pelo poder de Deus, fazia um milagre e aí Faraó chamava os seus magos, os magos do Egito, que tem uma cultura milenar de coisas espirituais e naturais, e fazia o mesmo milagre. Muitas pessoas vão dizer, Senhor, eu curei no teu nome. Eu fiz milagres no teu nome. Jesus vai dizer, aparta-te que eu nunca te conheci. Quer dizer, qual é a fonte desse poder, dessa força miraculosa? Pode ser o espírito humano desenvolvido, pode ser um espírito demoníaco, usando o ser humano, ou pode ser o espírito de Deus. São 3 fontes. E nós precisamos ter percepção espiritual para discernir a fonte, a origem de uma manifestação sobrenatural. Ok? Então, nós precisamos ser cristãos maduros. Ok? Nós vamos também estudar mais sobre isso. Vamos correr aqui um pouco mais nos textos. 1 Coríntios 2:11. Depois, Salmo 42, 6 a 8. Padre, se você puder abrir no Salmo 42, 6 e 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 2, 11. Fala assim, ó. Aliás, já vou ler logo do 6 em diante. 1 Coríntios 6, ou 2, 6 a 11. Porque eu já mato 2 coelhos numa cajadada só. Depois a gente vai ler o Salmo 42, versículos 6 e 11. Vamos lá. Entretanto, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios que era uma igreja que manifestava muitos dons espirituais, mas de forma desequilibrada. O apóstolo Paulo, em Coríntios 12, 13 e 14, tem todo o ensinamento apostólico sobre os dons espirituais. E no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo começa, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade muito mística, existiam vários templos, deuses, e quando aqueles cristãos se converteram a Cristo, eles estavam misturando o dom de línguas, olha aí, gente, olha aí, uma língua carnal, às vezes demoníaca, não era uma língua puramente do Espírito Santo. E aí vai, nós vamos ter muito o que tratar, mas já estou abrindo a mente de vocês.
expondo sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século. Tá vendo? Existe uma sabedoria que vem pela razão, pela meditação natural. Nem a dos poderosos dessa época, filosóficos, que se reduzem a nada diante dessa sabedoria que eu estou apresentando para vocês. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, Jesus Cristo. Mas como está escrito, preste atenção a esse texto, citado pelos cristãos e pouco entendido. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Olha como ele fala, penetrou, ó, de baixo para cima. A sabedoria humana. Sabedoria humana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou de baixo para cima. Tá legal? A sabedoria humana, ela vem de forma empírica. Né? A ciência estuda fatos concretos, reais, empíricos. Pelo teste, né? Pela observação vem a ciência. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou sabedoria divina. Existem duas fontes de sabedoria. A terrena, a humana, que tem muita coisa boa, não vamos negar, mas o apóstolo Paulo fala que eu deixo tudo em troca pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas de Deus prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe a coisa do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Isso aqui é interessante, ele já está dizendo qual é uma das faculdades do espírito humano. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele existe? A primeira característica do espírito humano é a consciência. Consciência. Qual dos homens sabe as coisas do próprio homem, senão o espírito que no homem habita? Então, o que é o nosso espírito? Qual é a primeira faculdade, habilidade, capacidade do espírito humano? A capacidade de ter autoconhecimento, autoconsciência. Ok? Viu aí a chave? O animal não sabe que ele é animal. O animal não tem desejo, o animal só tem instinto. Porque animal só tem corpo e alma. Olha, o animal tem alma. O animal chora, o animal fica alegre, triste, depressão. Viu seu cachorrinho em casa aí, ó? Nessa quarentena, ele fica com depressão, fica com ansiedade. O animal tem doenças psicossomáticas. Olha aí que revelação fantástica. Mas o animal não tem espírito. O único ser que é trino no mundo é o ser humano. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem se tornou alma vivente. Deus soprou o espírito e o homem se tornou alma vivente. Estão gostando aí, Paty? Tá legal? Como é que tá aí? Tá tudo bem aí, pessoal? O pessoal da conferência? Estou indo rápido, vocês vão poder rever, estudar, meditar. Isso aqui é básico para tudo na vida, tá, gente? Para educação, para percepção, para psicologia, para filosofia, tudo. Esse ensinamento aqui é muito equilibrado, inclusive. Então eu vinha falando que o animal tem
alma. Aliás, todo ser vivo, as plantas têm alma. É por isso que a Bíblia fala, e vós saireis, e as árvores cantarão louvores ao Senhor. A criação, ela louva ao Senhor, mas a criação não adora ao Senhor. Olha aí. Porque a gente vai ler já já em João, eu já vou adiantar, João 4, 22 a 24, adiantando. Tem uma pergunta. Perguntas pro final, tá? Mas vai lá. Uma exceção aí. É a Ana de Rio Preto perguntando, consciência não seria também uma característica da alma? Não. O animal tem alma. A alma é sentimento. Alma é afeição, ira, inveja, ciúme. É alma. A alma é um conjunto de sentimentos. Por isso que eu estou lhe dizendo, o animal não tem decisão própria. O animal não vai dizer, olha, daqui a 2 dias eu vou... O animal não tem uma consciência. O animal não sabe que ele é. Ele simplesmente existe. Ok? Os anjos, seres espirituais, são só espírito, eles são conscientes. Conscientes de Deus e conscientes deles. Mas anjo não tem um sentimento humano como nós temos. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos feitos superior ao anjo. Nós, cristãos restaurados, somos superiores ao homem. Ok? Então, aos anjos, desculpa. Então, o que é consciência? Feche seus olhos agora. A gente vai praticar isso na segunda-feira. Quando eu fecho meus olhos, né? E fala assim, mexa a mão direita. Abra e fecha a mão direita. Abra e fecha a mão esquerda. Sinta a sua respiração. Mexa o dedão do polegar direito. O meu espírito está tomando consciência. Ou a palavra consciência é sinônimo de percepção. Através da habilidade de consciência, o meu espírito percebe. Você viu? Meu espírito percebeu o meu corpo. Ok? Ok? Você não pode chegar para o animal, você pode treinar o animal por estímulos e instinto. Dando comidinha, mão direita, pata direita. Tem animais, né, principalmente animais cachorro, que pode memorizar até 50 palavras, 100 palavras, não é isso? Por instinto, tá? Você pega na pata direita, fala pata direita, pata direita. Patas que vai treinando por condicionamento. Mas o animal não tem decisão própria, só tem instinto. Instinto é algo do físico. Tá? É claro que ele tem um pouco de memória emocional e um pouco de memória auditiva e visual. E memória gustativa, sensorial. Tá legal? São os seres... Então, preste atenção, a criatura não adora a Deus. Por isso, João, capítulo 4, adiantando, saindo aqui um pouco da ordem, eu vou citar de cor para ficar mais rápido, a Bíblia fala que Deus é espírito, Deus Pai é espírito. E Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que é adoração? Adoração é nós tomarmos consciência de Deus ou perceber Deus. Animal não percebe Deus. Planta, árvore, não percebe Deus. Ela pode vibrar harmoniosamente com a criação. Há um sentimento, as plantas têm sentimento. Se você pegar uma tesoura e botar sensores e for querer cortar a planta, como eu te falei, meu pai estudou parapsicologia e eu ajudei muito meu pai a fazer os cursos dele e tal. Então hoje os parapsicólogos, etc., eles colocam sensores e quando vai cortar uma planta, ela chora. Tá legal? O animal, quando você vai levar ele para o matador, ele sabe que ele vai morrer. Ele tem um instinto da morte. Tá legal? Por isso que em Romanos capítulo 8 fala que toda a criação, a um só tom,
geme e suporta angústia, suplicando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, em João capítulo 4, fala que Deus, o Pai, procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E aí João continua, falando e descrevendo. Nós adoramos a quem nós conhecemos. Tá legal? Então, pela consciência e percepção, nós podemos conhecer realidades, verdades espirituais. Existe um conhecimento natural, existe uma palavra grega chamada gnose. Isso está no estudo aí. Gnose é o conhecimento pelo intelecto. Existe uma palavra grega chamada epignose. Conhecimento sobrenatural, que é traduzido no Novo Testamento com a palavra pleno conhecimento. Faça um estudo bíblico do Novo Testamento da palavra pleno, gnose, o conhecimento superior, que é um conhecimento do Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus nulo revelou pelo seu Espírito. Epignose. Conhecimento pelo Espírito. Ok? Salmo 42, 6 e 11. Lê aí, Paty. Deu um pouco alto para pegar aqui nesse. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Herbom e no outeiro de Mizar. 11. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei e ele... Não, espera um pouquinho. Pois ainda o levarei a ele. Louvarei. Meu auxílio e Deus meu. Olha aí, Davi. Davi era uma pessoa que tinha um desenvolvimento espiritual muito maduro. Quando ele passava pelas angústias da vida, os problemas, as perseguições, as preocupações, Davi falava para a alma dele: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Então a alma, ela é instável. Porque os sentimentos, eles são produzidos, alimentados por uma série de fatores externos. Minha conta bancária está cheia, eu estou com saúde física, eu estou tranquilo com a minha esposa, com meus filhos. Minha alma fica tranquila. Quando vem problemas, minha alma começa a se desestabilizar. Então Davi falou: aquieta minha alma. Deixa eu ler o Salmo 131. Se você quiser adicionar, olha que salmo maravilhoso. Salmo 131. Anota aí as perguntas para o final. Esse salmo é muito conhecido. Olha o salmo, você está vendo? Se você não entendeu o que eu estou falando, gente, você não tem capacidade de entender versículos da Bíblia. Por isso que nós somos cheios de conflitos, porque nós não temos um ser íntegro. Conservar íntegro, em harmonia, tendo a primazia. Deixa eu beber aqui um pouco d'água. Tendo a primazia do meu espírito. Ele fala aqui, ó: Senhor, eu sei até de qual é esse salmo. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma.
Como uma criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, assim é a minha alma para eu. Eu, anota aqui, ó. Eu. Quando você toma consciência de quem eu sou, é o seu espírito, é o seu homem interior que o apóstolo Paulo fala. O nosso homem interior, o nosso espírito, nós somos um ser espiritual. Habitamos num tabernáculo e temos uma alma para criar essa harmonia. Ok? Pegou aí? Então, Davi, ele dava ordem à alma dele. Aquieta minha alma. Tranquiliza. Leva as suas necessidades em oração, que a paz de Deus guardará sua mente e guardará o seu coração. Ok? Bem, Filipenses 3:3, rapidinho aqui, só vou ler, não vou comentar muito, espero. Vocês têm que meditar, isso aqui são 30 anos de meditação. Filipenses 3:3, em cima da Bíblia, muitas conversas com meu pai, e etc. Fala assim, ó. Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão. O que é circuncisão? O judeu tirava o prepúcio e cortava o prepúcio. E lançava a carne fora. Então Paulo está dizendo, nós é que somos os verdadeiros circuncisos. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Ok? Filipenses 3:3. Então, qual é a primeira habilidade, o primeiro atributo do Espírito? A consciência. Quando você toma consciência de você mesmo, é a autoconsciência. Quando você toma consciência de Deus, que é Espírito, isso é comunhão com Deus. E Deus procura pessoas que se relacionem com Ele em espírito e em verdade. Ok? Não vamos falar sobre essa questão do espírito em verdade, não. 1 Coríntios 2:6. 1 Coríntios... isso aqui eu já li, né? Vamos ler o 3:3. 1 Coríntios 3:3, acho que eu... 1 Coríntios 3:3 fala assim, Paulo falando à igreja de Corinto. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é verdade que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos do mesmo Deus, tá? Tem um outro texto que eu não estou lembrando aqui, que Paulo fala assim, não é assim que sois carnais, mas aí o apóstolo Paulo fala assim, né? Mas o homem espiritual julga todas as coisas. Então o apóstolo Paulo classifica os cristãos em dois tipos de cristão. O cristão psíquico, cristão carnal, almático, né? Já viu? Você já viu aquela pessoa que fala, puxa, eu fui tomada pelo Espírito Santo e não consegui parar de falar? Espera aí. Leia 1 Coríntios 12, 13 e 14. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quando eu oro em línguas, a minha mente ora, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei com a mente, com o entendimento. E se eu oro em espírito e não tem ninguém para interpretar,
Cale-se. Cale-se. O Espírito Santo, a gente vai estudar isso nos dons espirituais, mas é bom lançar esse fundamento, jamais tira a consciência de uma pessoa, a individualidade de uma pessoa. Então não existe esse negócio do Espírito Santo me tomou, o Espírito Santo não toma ninguém. O Espírito Santo usa pessoas, não tirando o tom de voz, não tirando o domínio. O espírito do profeta, fala Paulo, Coríntios 12, 13, várias vezes, está sujeito ao próprio profeta. Ok? Vamos estudar o que é o corpo rapidamente, é mais fácil, né? Esse texto aqui é fantástico, gente. Ó. 2 Coríntios 5, de 1 a 10, eu preciso ler esse texto todo, porque aqui tem alguns segredos fantásticos. 2 Coríntios 5, de 1 a 10, fala assim, sabemos que, se a nossa casa terrestre, essa palavra casa no grego é tabernáculo, sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, ele está fazendo algo muito mais evoluído, muito mais amplo, muito mais expansivo, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, lembra de Adão que estava nu em pecado? Pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos sermos despidos. Ninguém quer morrer, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Deus não te preparou para a morte. Deus te preparou para ser revestido, outorgando-nos o penhor, a garantia do Espírito Santo. Versículo 6, que é interessante. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, soma matéria, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. O nosso corpo físico não tem capacidade de ver o Senhor, a não ser que ele abra os nossos olhos espirituais. Por isso que nós queremos ser revestidos de um corpo glorificado, para que a gente possa ter comunhão plena com Deus, assim como Adão tinha no Éden. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes. Tá legal? Então, corpo, não é isso? De 1 a 10. Agora, olha essa passagem ainda em Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Eu estava em 2 Coríntios, agora 1 Coríntios 15. 35 a 39. Olha que coisa aqui, ó. Esse texto aqui, ó, ele anula todo ensinamento a respeito da evolução do homem a partir do macaco. Esse texto aqui, ó, crente. 2 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 35 a 39. Anula toda a teoria da evolução. Eu vou dar um estudo para vocês sobre a origem do homem, que vocês vão se surpreender. Guarda aí. Olha, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Está falando do dia da ressurreição. E em que corpo vêm? Insensatos. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. Esse corpo tem, ou ele vai morrer para ressuscitar, ou vai ser revestido. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser. Eu semeio esse corpo corruptível, mas vou colher um corpo incorruptível. Mas o simples grão
como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Preste atenção. A semente da maçã produz macieira. A semente da laranja produz laranjeira. Cada semente, preste atenção, produz uma espécie. Cada semente produz uma espécie diferente. Olha o que ele está falando, é uma analogia, é uma parábola. Nem toda a carne, preste atenção aqui, a grande chave que anula toda a teoria de Darwin. Existe evolução dentro de espécie, mas jamais uma espécie pode se transformar em outra espécie. Existe evolução dentro da espécie humana. O africano tem pele negra por causa da melanina, né? Quem mora no hemisfério norte é branco de olho puxado por causa da luz do gelo. Nós que moramos num país tropical temos outras características. Então existe mutação dentro da mesma espécie, mas jamais um macaco pode virar um homem. Olha o que ele fala aqui, ó. Nem toda carne é a mesma. Porém, versículo 39 de 1 Coríntios, capítulo 15, é o fim da evolução darwinística. Nem toda carne, ele está dizendo toda espécie, toda carne, toda semente, é a mesma. Porque uma é a carne do homem, da espécie humana. Outra é a carne do animal, da espécie animal. Outra é a carne das aves, outra a carne dos peixes. Ok? Então jamais um animal, macaco, vai se transformar num homem. Ok? Tem um estudo fantástico de Gênesis. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória, as capacidades, as habilidades dos corpos celestiais. Opa! O Doni disse que senão o homem também poderia virar macaco. Evoluir, né, Adônio? Então, se o homem pode virar macaco, o macaco pode virar homem, o homem pode virar macaco, pode evoluir. Aliás, tem gente que parece que é macaco, né? E preto, esse é o nosso querido irmão de São Paulo. Viu aí, gente, como a Bíblia, a sabedoria divina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Não é uma sabedoria terrena, mas é uma sabedoria que vem diretamente do coração de Deus. Então esse é o nosso corpo. Soma. Vamos partir agora para o coração. O que é o coração? Hebreus, capítulo 4. Quantas pessoas citam com a mente esse texto de Hebreus, mas não tem um entendimento? Hebreus 4:12. Gente, você tem que ler a Bíblia. Hebreus 4:12. Versículo 12. Deixa eu ler do versículo 11, que isso aqui é muito importante. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o próprio exemplo de desobediência. O livro de Hebreus está dizendo, gente, que existe um nível, um estado de maturidade cristã, aonde nós vamos descansar. Nós vamos ter paz, tranquilidade. Ok? Cristo entrou nesse descanso como uma âncora, fala Hebreus, da nossa alma. Cristo entrou no Santo dos Santos como âncora. Nós vamos após ele. Cristo vai salvar completamente a nossa alma, até a nossa alma entrar num descanso, sem ficar com ansiedade, pleno controle. É que nem eletrocardiograma. A nossa alma é assim, ó. Nós vamos entrar num descanso, numa serenidade. Ok? Quando? Como? Qual é a forma
prática para você entrar no descanso de Deus e sair e entrar no Santo dos Santos é o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes. Preste atenção. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Essa palavra espada de 2 gumes era a espada de sacrifício que os sumos sacerdotes cortavam os animais. É uma faca de açougueiro, muito bem afiada, né? E eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir o quê? Lê aí, Patrícia. Alma e espírito. Alma e espírito. Até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula e apta, capaz para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ok? Então, aonde é que a palavra de Deus penetra? No coração, separando alma e de espírito. Ok? Olha a grande chave. A palavra viva, rema, de Deus, que eu estou ministrando para vocês, a partir de hoje, ela vai libertar o seu espírito de condicionamentos, intemperanças da sua alma. Ok? Vou ler de novo o texto. Parece que muita gente não compreendeu. Eu não estou vendo vocês, mas estou conseguindo ver os pensamentos de você. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para e penetra até o ponto de dividir ou separar alma e espírito, junta e medula. Sabe o que é junta e medula? É aquela pelezinha que está do lado do osso. Imagine, já viu aquelas pelezinhas bem... A palavra de Deus ela é tão precisa que ela vai... Gente, anote isso na sua literatura. A palavra viva de Deus vai libertar a sua consciência, o seu espírito, as suas faculdades espirituais. E você vai ter abre aspas, espírito livre. Tem um irmão nosso, um dos nossos apóstolos, que falava muito sobre isso. Nós precisamos ter um espírito livre. O que é o espírito livre? É fazer qualquer coisa? O que você quer? Não. É um espírito que não está condicionado a sentimentos intemperantes, inconstantes da alma. A palavra de Deus vai penetrar no coração. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Espera aí. Ele está dizendo que coração pensa e tem vontade? Propósito é vontade. Qual é o seu propósito? Qual é a sua vontade? Então quer dizer que o coração tem pensamento e propósitos? Por isso que o coração, ele é a síntese da vida humana. Eu não vou ler, vou adiantar aqui, ó, coração, Provérbios 4, 23. Há fontes de vida. Provérbios 4, 23 fala que o coração são fontes de vidas, no plural, vidas. Vida natural da alma e vida sobrenatural do espírito. Ok? Eu tenho vida na minha alma. Animal não tem vida? Ele não é um ser vivo? O que é que me dá vida física? A minha vida física vem da alma. Tá ok? Por isso que Jesus fala, aquele que perder a sua alma ganhará. Alma. Alma, gente, eu já vou adiantar para vocês. Ó. Alma é energia.
Alma é aura. Aura. A alma é uma energia. Né? É claro que essa energia no computador, a memória do computador é uma energia. Só que é uma energia que tem dados, pensamentos, imagens, não é isso? Então como é que uma imagem é formada na sua mente? Pela energia da alma. Por isso que quando a nossa alma, a nossa energia está abatida, ela traz doença para o nosso corpo. Existem máquinas que tiram fotografia da alma humana. Existe, quando você tira uma fotografia com algumas máquinas sensíveis à energia da aura, você pode encontrar manchas no corpo da pessoa, porque toda doença gera uma energia negativa, né? A doença. Né? Ó, deixa eu ler um texto para vocês. Lembra que Jesus falou? Vou ficar aqui bem pertinho da câmera. Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Você já ouviu falar de uma ciência chamada iridologia? Você tira uma foto da sua íris, você passa uma linha do equador nela, no centro da íris, e com a foto da íris, a parte de cima da íris detecta o estado de saúde do seu umbigo para cima. E da íris para baixo, a do umbigo para baixo. Então, pela iridologia, foto da íris, sabe-se qual é o órgão do seu corpo que está doente. Iridologia. Né? Tudo isso é uma verdade. Então, é a energia. Alma é energia. Pensamentos. Então, aqui, qual é outra característica do espírito? É a vontade. Outra característica do espírito, fé. A fé é a capacidade do nosso espírito ter consciência, revelação, percepção de algo que não é visível. Isso é fé, é uma convicção não da mente. Abraão creu não pelo que viu, mas creu pela fé. A fé é uma característica, a fé não é racional. Gente, a fé não é sentimental. A fé é uma convicção do espírito humano. Vontade. Tem um irmão que fala que a vontade é o gatilho da fé. Lembra que quando as pessoas foram pedir Jesus, Jesus me cura. Né? Se tu quiseres, minha filha será curada. Jesus falou, eu quero. Quando o Espírito fala, eu quero, desencadeia uma ação. Tá? Eu quero pegar nessa caneta. Quem decidiu pegar nessa caneta? A caneta está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, criançada? Tá legal? Você pode dizer, Rai, pega essa caneta. Eu não quero. Quando eu falo, eu quero, meu espírito manda uma ordem. É a vontade. Ok? Então, a percepção, consciência, vontade, fé, tudo está ligado ao espírito. A alma é o que? A sede das emoções, alegria, tristeza, ansiedade, preocupação, etc. Tá legal? Vamos avançar aqui. A alma, vamos falar agora da alma. Tem psicólogo aí na sala? Tem uma terapeuta. Tem uma terapeuta? Quem é essa terapeuta? É a Eliana Salles. Ô, Eliana, você não vai dormir hoje, hein, minha filha? Ela está dizendo que... Ó, gente, ou você que é psiquiatra, psicólogo e terapeuta, você já ouviu falar nas doenças psicossomáticas, não é isso? Existem doenças que são originárias no corpo humano, por exemplo, um vírus. É uma doença que ataca meu soma, meu corpo. Ok? Existem doenças psicossomáticas. Ansiedade, medo, preocupação, e etc. Né?
gera energias, libera energias e ordens para o meu cérebro, para a minha córtex, os meus hormônios. Por exemplo, né, a mulher, ela tem uma alma, né, mais energética, vamos dizer assim, mais ativa, ou mais, sei lá, superior, talvez, do que o homem. A mulher, por isso que o nome Eva significa vida. Eva é vida, é a fonte da vida, é a mãe da vida. Então, existem doenças que vêm diretamente do corpo. Você tomar um veneno, vai dizer que foi sua alma que... Não é doença psicossomática, é o veneno, né? A Covid não é uma doença psicossomática, tá ok? Agora, existem as doenças psicossomáticas. Agora, você já pensou que existem as doenças espiritosomáticas? Aí, ó. Fotografia da alma. A fotografia da alma. A Paty está... Áurea. Aura. Aura. É aura. Aura. Áurea é outra história. Aura. Aura é energia. Eu vou provar para vocês que alma é energia. Né? Então pense nisso. Doenças espiritosomáticas. Por isso que o tio Rai, ele escreveu livros, não são publicados, são artigos. Nós temos acesso, os filhos e poucos amigos. Ele escreveu sobre a cristoterapia. Ele percebeu que existiam doenças muito mais profundas do que doenças psicossomáticas. A própria ausência de Deus, que é a vida, já traz uma morte para o ser humano. A paz de Deus, a comunhão com Deus, a falta de culpa. Lembra que Hebreus fala de culpa e medo? Adão, tive medo. Então todo ser humano tem uma culpa diante do seu Criador. E essa culpa é a maior fonte de morte, de suicídio, de condenação, de blasfêmia, de um monte de coisa que o ser humano pode produzir na sua vida. Vamos falar aqui da alma e da mente e já já a gente vai encerrar. Alma. Alma. Eclesiastes, olha que coisa linda. Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. Lá no final de Eclesiastes, antes de Cantares de Salomão. Viu? Que eu não citei Jung, não citei Freud, citei Paulo. Não é a sabedoria desse século, gente. É a sabedoria de Deus. Olha lá, Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. Depois, Paty, abra aí Atos 5,15. Atos 5,15 para adiantar. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó, o corpo, volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então o que é que Eclesiastes está dizendo? Se o fio de prata romper, o corpo morre, vai para a terra e vira pó, e o espírito, entre aspas, se desencarna e volta para Deus. Então, o que é o fio de prata? Fio de prata é a alma. Tem gente que morre de tristeza. Tem gente que morre de depressão. Tem cachorro que morre de tristeza. Então a alma... Estava cortando sua cabeça. Como a alma... Se a alma da pessoa,
por tristeza, for perdendo a vida, porque alma significa vida, vida natural, energia, aura. Se a nossa aura vai se abatendo, por que se abate minha alma? A pessoa é capaz de morrer. Por que ele fala prata, não fala ouro nem bronze? Porque biblicamente falando, isso é só você pesquisar na Bíblia, quando a Bíblia fala de ouro, está falando de espírito. Quando fala de bronze, está falando de corpo. Quando fala de prata, está falando de alma. Metais cada vez mais preciosos, bronze, prata e ouro. Então existe um fio da ideia de condutor de energia, ok? Quando o condutor de energia se parte, pum, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Atos capítulo 5, versículo 15. A Paty vai ler aqui. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha aí. Pedro era tão cheio do Espírito Santo que até a sombra de Pedro curava. Que sombra é essa, gente? De manhã só curava de um lado. Bota todo mundo aqui do lado esquerdo, na sombra de Pedro. À tarde, do outro lado. Gente, bota agora todo mundo pro lado esquerdo. Meio-dia, Deus não está curando meio-dia, porque meio-dia não tem sombra. Então, de manhã só curava do lado esquerdo, depois das 2 só curava do lado direito, e das 10 às 2 da tarde não tinha cura, está fechado para cura, porque não tem sombra. Essa palavra sombra é aura. A aura, a unção que havia sobre... Lembra de Jesus? Jesus vinha andando, um monte de pessoa apertando ele. De repente, Jesus para e fala, puxa, alguém me tocou. Mestre, como que alguém te tocou? Se está todo mundo te empurrando. Eu senti virtude saindo de mim. Foi aquela mulher que tocou na orla, e não tocou nem no corpo dele, hein? Tocou na orla. Lembra que o apóstolo Paulo, ele estava, as pessoas doentes, eles traziam as roupas das pessoas para os apóstolos orarem, porque não podia talvez trazer, ou estava muito distante, pegava a roupa e levava para os enfermos, e eles eram curados. Porque qualquer objeto pode ser impregnado pela unção, pela sinergia, pela energia. A palavra poder, o poder do Espírito Santo, a palavra poder no Novo Testamento grego é energia. A palavra poder é energia. Então o que é que curava? Era a aura de Pedro. A aura de Pedro. Deixa eu falar um outro. Quando... Acho que é Elias ou Eliseu, deu um branco agora, depois me lembra aí. Elias, né? Elias e a viúva, nasceu o filho da viúva. E a Bíblia fala que um dia um menino, a viúva acho que de Serepta, o menino foi trabalhar com o pai na roça e teve muita dor de cabeça o menino. E deram uma dor de cabeça muito forte e levou o menino para casa, deixou o menino na cama, doente, febril, muita dor de cabeça. O empregado da viúva saiu correndo para encontrar com o profeta, falando da doença do menino. O que é que o profeta Elias falou? Pega o meu cajado e leva. Porque Elias não ia poder correr e chegar a tempo. Como o emissário era um atleta, ele pegou o cajado de Elias, levou, e Elias falou, coloca em cima da criança. E colocou em cima da criança. Só que a criança não foi curada. Quando Elias chega na casa, a criança havia morrido.
Aí Elias pede para todo mundo sair de casa, ora, preste atenção, e a Bíblia fala que ele colocou mão sobre mão da criança, olho sobre olho e boca sobre boca. O menino não ressuscitou. Ele orou, se encheu mais da energia de Deus, da unção de Deus, voltou. Pela outra vez a criança ressuscita. E a Bíblia fala que ela deu 7 espirros. Tchim, tchim. 7 espirros. Depois eu explico o que são esses 7 espirros. E a criança ressuscitou. Por que que ele colocou mão com mão, olho com olho e boca com boca? São os maiores canais de bênção e de impartição. Então ele usou a unção do corpo dele para ressuscitar a criança. Lembra daqueles defuntos que caíram e se jogaram na cova de Eliseu? Os ossos de Eliseu ressuscitaram aqueles doentes. Então, gente, nós podemos ungir as coisas, ok? E objetos, o pão da ceia, o vinho da ceia, recebe uma unção de bênção porque nós consagramos ao Senhor. E quando nós comemos aquele pão e tomamos aquele vinho, a vida de Cristo, a vida palpável de Cristo, penetra todas as nossas células. Você acredita nisso? Atos 5,15. Para encerrar, vamos estudar aqui a mente humana. Nós vamos atrasar aí acho que uns 5 a 10 minutos. Vamos abrir para perguntas depois. Vamos falar sobre a mente humana. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Paty, abre aí para adiantar. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Gente, na lição tem muitas outras coisas, muita coisa do que eu falei está escrita aqui. Eu sei que provavelmente quando você recebeu foi difícil de entender. A gente precisa estar meditando, fazer uma oração. Lembra que eu falei? Oração de meditação. Sossegar a nossa alma, relaxar, ler as Escrituras, abrir a nossa consciência para Deus e falar: Senhor, o seu Espírito pode me revelar, abrir o meu entendimento para estas verdades. É isso que você tem que fazer. É claro que agora essa explanação vai fazer a sua mente se abrir e toda vez que você começar a ler versículos da Bíblia, somente de Paulo, algumas coisas de Davi, etc. Rapaz, como agora as coisas têm sentido. Então, qual é o texto? É mente, né? Mente. Você abriu 2 Coríntios 10, agora abre aí Tito, é Timóteo, Tito, né? Depois de Timóteo. Tito 1,15. Deixa eu abrir aqui 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo também, nosso querido mestre, apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa muito espiritual, um cristão espiritual. Ele fala: eu recebi do Senhor, aquilo que eu vos entreguei. Paulo era uma pessoa que aprendeu a ter muita revelação. E lembre-se, ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. Então, 2 Coríntios 10, 4 fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sabe o que significa a palavra sofisma? Pensamentos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, aonde é que o Satanás atua? Na mente humana, lançando pensamentos, lançando dúvidas. Lembra do capacete da salvação?
o capacete para proteger a nossa mente dos dardos inflamados do maligno na nossa mente, o escudo da fé, ok? Aonde que Satanás entra, o apóstolo Paulo fala muito que Satanás, tem um texto aí mais adiante, acho que é Coríntios, né? 2 Coríntios 11:3, ou é esse de Tito que a gente vai ler, fala que Satanás corrompeu a mente de Eva e tem corrompido a mente e levantado sofismas. Essa palavra sofisma são muralhas contra a penetração do conhecimento de Deus. Então nós precisamos ter uma autoridade pela oração e talvez pela impartição de levar e destruir essa palavra sofisma é semelhante às muralhas de Jericó. São verdadeiras barreiras de incredulidade. Mentiras que Satanás, através dos meios de comunicação, da filosofia, da educação, das ideologias, que faz você virar um ateu, um descrente. Então, aonde que Satanás atua? Na mente. Levantando bloqueios mentais. Gente, é nesse nível que a gente tem que usar. Lê aí Tito 1,15. O Noah vai ler, ele é alto para gravar aqui. Não. Todas as coisas que são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Gente, se você não entendeu o que eu falei hoje, como você vai entender esse texto de Tito? Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, mas a porta de entrada de Satanás é pela mente. Se Satanás começa a dominar a mente das pessoas, ele vai perverter a consciência. O que é a consciência? Ela vai perder o senso de amor ao próximo. Né? A Bíblia fala que Deus entregou as pessoas a uma mente deplorável. Como é que é? Deplorável. Aqui em Romanos, capítulo 1. Ó. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, a um estado mental, a paixões infames, um estado mental, até o ponto de terem sexo, homem com homem, mulher com mulher, e até ter a sodomia, que era pior ainda, por isso que Deus destruiu aquela, a gente vai estudar isso no livro de Gênesis, toda aquela geração antes de Noé, eles faziam sexo com animais, né? Sexo com animais, por causa da mente deplorável, e aí até a sua consciência vai sendo destruída, porque a consciência é que é o nosso termômetro, é o nosso juiz, que faz a gente distinguir o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado, tendo as percepções exercitadas para discernir o bem e o mal. Então, quando a mente da pessoa corrompe, ela perde a consciência do que é bem e do que é mal. Entendeu? Então, matar uma pessoa para roubar um celular, corrompeu-se a consciência. O pai matar o filho, a Bíblia fala, se tornarão patricidas e matricidas. É filho matando pai, filho matando mãe, mentes corrompidas e consciências corrompidas. Quer dizer, o senso de discernimento do bem e do mal corrompido. Está vendo que a corrupção começa para encerrar Romanos capítulo 12, um texto que a gente sabe de cor e muito importante. É legal? É o último texto, a gente encerra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos aqui é soma, o meu corpo, eu consagro o meu corpo,
o meu tempo, o meu esforço, minha dedicação ao Senhor. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, quer dizer, separado do mundo, do pecado, e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo que eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Quando eu me converti, eu tomo uma decisão racional, um culto racional. O meu corpo eu não vou usar como instrumento para Satanás, para o mal e para o pecado. Eu vou consagrar como um culto, uma entrega, uma adoração racional a Deus. Ok? Isso é o que Romanos está falando. Aliás, a gente vai ver em princípios elementares de doutrina que todo ministério no corpo de Cristo começa com essa consciência. Senhor, eu vou utilizar o meu corpo, o meu tempo, a minha dedicação, o meu esforço para consagrar a tua obra, o teu corpo, ao teu reino. Esse é o culto racional que Deus quer que cada um de nós tenha. E se nós apresentarmos o nosso corpo como esse instrumento, baseado na misericórdia de Deus, observe que tem gente que lê os versículos e esquece da misericórdia. Eu não vou conseguir tomar essa decisão racional se eu não focalizar na misericórdia de Deus. Porque é a graça e a misericórdia de Deus que vai me capacitar a andar no que eu estou querendo oferecer. E não vos conformeis, essa palavra conformar no grego é moldar-se, não molde neste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha lá, mente. Seus pensamentos. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A palavra mente em grego é nous, mente. A palavra arrependimento significa mudança de nous. Aquele que roubava não roube mais. Arrependimento, segundo a Bíblia, não é uma atitude sentimental. Arrependimento, arrepender, mudar de direção, mudar seus pensamentos, significa mudança de mente. É claro que se eu cometi um ato que eu magoei alguma pessoa, o meu arrependimento, a consciência de que eu errei, pode produzir uma tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, arrependimento para a morte. Então, arrependimento pode produzir sentimento. Mas sentimento não é termômetro de arrependimento. Ok? Olha, nós oramos ao Senhor para que Ele dê o espírito de sabedoria e de entendimento. E na segunda-feira a gente vai ver a continuação de como desenvolver as habilidades do nosso espírito. Vamos abrir agora para algumas perguntas. A Ana de Rio Preto, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, está perguntando: o fio de prata poderia ser a medula? Bem, isso aí é muito interessante, Ana, para a gente meditar. A medula óssea, ela faz essa ligação aqui, ó, entre o nosso corpo e a córtex, ó. Tá? Mas eu não acho que o fio de prata seja a medula. Tá? A medula, ela liga o nosso córtex, que é a parte sensorial e a parte mais evoluída do nosso cérebro, que conecta a gente com os nossos sentimentos e conecta a gente com a nossa consciência. Tá? Por isso que quando você toma uma anestesia, aí vem, Ana. Quando você toma uma anestesia, a anestesia faz o quê? Adormecer o sistema nervoso e você perde a consciência do seu corpo. Tá legal? Mas você não morreu. A sua alma continua
mantendo o seu corpo. Então eu acho que o fio de prata é a energia da alma. É claro que essa energia ela está dentro de todo o nosso corpo. Essa ilustração aqui, gente, de colocar 3 círculos, é muito boa, é a forma mais prática de que eu achei para você distinguir espírito, alma e corpo, coração e mente. Mas, ó, A Caris está falando aqui que a medula é algo físico do corpo humano. Exatamente. A parte nervosa. É a parte nervosa. Mas a melhor forma de você representar espírito, alma e corpo seria assim também, ó. O corpo, a alma e o espírito. Porque eu não posso dizer que meu espírito está acima, está abaixo, está do lado, entendeu? Tá? Meu espírito está ao redor de todo o meu corpo, a minha consciência, né? A minha alma também está sobre o nosso corpo, ok? Então, o espírito, alma e corpo. Agora aqui não teria como eu explicar o coração e a mente, né? Ficaria complicado, tá? Eu não posso dizer que meu espírito está lá em cima, minha alma está no meio, meu corpo está embaixo, é uma questão de ilustração didática, tá? Para você entender a questão da mente, realmente eu tenho um corpo, eu tenho a mente, eu tenho um córtex, eu tenho a aura, né? Pega na internet aí sobre aura, a fotografia da aura. Inclusive, quando você está adorando, gente, a Bíblia fala lá que nós contemplamos a Deus pelo Espírito e somos transformados. A nossa aura, ela se expande. A gente pode canalizar a bênção, tá? A unção, gente, ela é mais do que algo espiritual, tá? Ela é espiritual, mas existe uma energia na unção, lembra? A energia da unção no cajado, na roupa, na sombra. Então, quando você está adorando a Deus, e esse momento que nós estamos passando aqui, se a gente tirasse uma foto de como você estava, sua aura, no início dessa conferência, e como está sua aura mais luzente, no final você ia poder comprovar isso O cientificamente. Roberto está perguntando quantas auras o corpo humano pode ter. Ele tem uma aura. Agora, essa aura, essa energia, ela permeia o nosso corpo. E essa energia, ela também se concentra no nosso corpo. Tem aquilo que os orientais chamam de chakra, né? Não é chakra, né? A chakra são os pontos energéticos do nosso corpo. Então, quando você está com uma dor no rim, no baço, no fígado, no coração, na cabeça, numa glândula, essa energia natural, ela interfere na nossa aura. Então, quando você tira uma foto, você detecta aonde tem uma doença no seu corpo. Tá legal? Tem uma aqui da Caris. Por que os olhos são comparados à mão e boca como canal de bênção? É o seguinte, ó, a mão é um terminal sensorial. Por isso que a Bíblia fala muito de imposição de mãos. Inclusive, quando você vai abençoar alguém, não enfia a mão na cabeça da pessoa, não. Você faz quase que um toque, entendeu? Porque senão, ó, você vai sentir mais o cabelo da pessoa do que a aura, do que o espírito dela, tá legal? Então a mão, ela é um órgão que tanto percebe como emana. A boca também, ela tanto come como emana. Lembra que Jesus soprou o Espírito? Falou, receba o Espírito Santo. Entendeu? Ele não precisava ter soprado, né? Fisicamente ele soprou. Ele não podia ter feito só, receba o Espírito Santo. Ele podia ter falado isso. Por que ele soprou? Né? Para mostrar que espírito é vento, é sopro. Então, a mão, o sopro e os olhos são a janela da alma, né? Você viu que é interessante que os olhos são a janela da alma? Quer dizer, os nossos olhos, aquela questão da iridologia, os nossos olhos, elas refletem nos pontos da íris. Eu comprei um livro, muitos anos atrás, eu passei numa livraria e encontrei esse livro sobre iridologia. Achei interessante. Eu queria entender o que era a iridologia. Aquele negócio da foto da íris, né? E quando eu li esse livro, eu falei, cara, por isso que Jesus falou, se os teus olhos forem bons,
todo o seu corpo será luminoso. Tá legal? Quer dizer, os olhos refletem a saúde do corpo. Tá legal? Então, Cáris, São Paulo, a mão, os olhos e a boca são os maiores canais de bênção, de transmissão ou de impartição que nós podemos usar. Vladimir Lili, de São Paulo. Pode dar um exemplo de corpo celestial? Corpo celestial é o corpo de Jesus, corpo glorificado. O que é um corpo? É o que o irmão fala de alma-corpo. O nosso corpo natural, ele está muito sujeito aos nossos sensores naturais, ao que a gente vê, ouve. Por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E é um corpo em corrupção. A Bíblia fala que em corrupção nós fomos formados desde o útero da nossa mãe. Né? Fala Jeremias, né? Nós fomos formados em incorrupção. E o corpo celestial é um corpo que não tem uma matéria física. Tá legal? É uma matéria pura. É um corpo espiritual. Por isso que ele fala, assim como existe corpo natural, aquela palavra natural de Coríntios, é que eu não quis me aprofundar, porque não tem tempo. Corpo natural, no grego, é corpo psíquico. É um corpo que ainda está muito preso a uma consciência da alma. O corpo espiritual é o corpo que está sujeito à consciência do espírito. Jesus passava por dentro da parede. O apóstolo Paulo tinha um espírito livre. O que é um espírito livre? Está aqui na literatura que eu não quis me aprofundar. O espírito livre, quando Paulo estava na prisão em Roma e estava tendo adultério na igreja de Corinto, um filho com a madrasta, o apóstolo Paulo fala que ele foi em espírito na igreja e trouxe um alinhamento daquela situação. Lembra-se de Eliseu, se eu não me engano, né? O rei Naamã, né? Lá quando Geazi foi atrás do rei Naamã para pedir a oferta, o dinheiro que ele queria dar ao profeta, a Bíblia fala que Eliseu fala, o meu espírito foi com você. Então, quando uma pessoa começa a desenvolver mais a consciência do espírito, do eu sou, e menos a consciência da alma, dos sentimentos, o espírito, lembra, a palavra de Deus é viva e eficaz e vai libertar o seu espírito desse condicionamento da alma, dessa prisão da alma. Quando você está com uma angústia, um medo, você quer se livrar dela e não consegue, eu conheço um irmão que ele fica batendo na cabeça. Quando ele está com problema, ele fica assim, ó. O problema é que nem o dedo latejando de dor. Não faz o seu espírito... Você já tentou adorar a Deus com dor de dente, com dor no dedão? Por quê? Porque a dor faz seu espírito ficar consciente do corpo. Então, Paulo estava na prisão, chicoteado e adorando a Deus. A consciência espiritual dele era muito mais real do que a dor física, gente. Já pensou o que é isso? Douglas Iluine, do Distrito Federal. Por que falamos que o espírito humano está morto antes da conversão? Essa palavra morto é entre aspas, né? Muitos evangélicos dizem que o incrédulo, a pessoa que está no mundo, que não aceitou Jesus como Salvador, está com o espírito morto. Isso é uma expressão, morto, porque não participa da vida de Deus. Senão ele nunca iria para o inferno. O que é que vai para o inferno? É a alma? A alma, ela se dilui. Quando uma pessoa morre, o fio de prata quebra, a alma, a energia da aura, ela se dissipa. O corpo volta para a terra. E o espírito ou volta para Deus ou vai para o inferno. Então o pecador, ele tem um espírito. Só que é um espírito, entre aspas, morto para Deus, porque não participa da vida de Deus. Ok? Então, o incrédulo, ele tem um espírito, uma alma e um corpo, só que o espírito dele está em trevas. Não participa da vida de Deus.
Agora, quando ele nasce de novo, é nascido da água e do Espírito. O Espírito dele abre-se, quer dizer, nasce para Deus. Ele começa a ter consciência de Deus. Ok? Então, nunca diga que o incrédulo não tem Espírito. Senão, o que é que vai para... Aliás, me lembrei. Vocês já viram quem que foi coveiro? Tem história de coveiro? Quando uma pessoa morre, às vezes de noite, sai uma luz do túmulo, né, Paty? Que energia é essa que sai do túmulo? É a alma? Não é o espírito, porque as pessoas acham que a alma é o espírito. Não é. Ali é a energia. A energia da alma, da aura, ela vai saindo do corpo. Mais 2 perguntas, acho que tá bom, né? Tem uma aqui do Esdras e Família de BH. Quando falamos que tomamos a decisão de seguir a Cristo na conversão, participar de eventos mundanos que mexem com nossas emoções e corpo é pecado? Tá. O que é pecado? Pecado é tudo que faz mal para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Então, você decide o que é que você come. Então, isso é pecado. Se eu como comidas impuras, isso vai contaminar meu corpo. Se eu ouço, leio, abro minha mente para um monte de porcaria, isso vai trazer vida ou morte para a minha vida espiritual. Então, gente, essa questão de pecado não é uma questão legalista. É uma questão de consciência do que é melhor ou pior para você e para mim. Então acaba toda essa conversa. Posso, não posso? O apóstolo Paulo fala, eu posso todas as coisas. Eu posso tudo. Mas nem tudo me convém. Então o que é que convém para você? Você cuida da sua dieta física? Cuide da sua dieta emocional. Cuide da sua dieta mental. Cuide da sua dieta de consciência, de fé. O que é que alimenta a fé? A consciência do meu espírito. É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que alimenta o meu espírito? A adoração. A oração é isso que a gente vai ver na segunda-feira. Então eu não gosto de discutir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Entendeu? Está te contaminando ou não está te contaminando? Então, posso todas as coisas. Mas nem tudo me convém. O Noah tem uma pergunta. A última pergunta vai ser do Noah. Deixe pergunta para a semana que vem, porque a semana que vem a gente pode dar 10, 15 minutos de pergunta sobre esse assunto. Estudem, porque o próximo assunto é menor, tá? Vai lá, Noah. Pergunta do Noah. Noah de Garanhuns. O que foram os 7 espirros? O Danilo falou aqui que faltou os espirros. Meu amigo. Eu não vou dizer aqui agora. Olha, leia tudo que eu coloquei aqui. Leia tudo que eu coloquei aqui. E depois eu digo que foram os 7 espirros. Que é quando aquele menino... Só vou dar uma dica para vocês. Ele estava andando para trabalhar com o pai na roça. De repente ele teve uma dor de cabeça repentina e muito forte. E o menino teve que ser levado de volta para casa e ia começar a morrer. Lembrando o seguinte, aquele menino nasceu por uma palavra de um profeta. Aquela mulher não tinha filho, pediu um filho, e o profeta abençoou ele com um filho. Então, a morte daquela criança era um instrumento para desmoralizar o homem de Deus. Tanto que a mulher, a viúva, a mulher, ela falou assim, puxa, você veio trazer maldição, eu não te pedi um filho. Você veio trazer maldição para minha casa, me dando essa criança? Então a própria mulher começou a duvidar, peraí, esse filho é de Deus ou não é? E diante de todo mundo, vai dizer, puxa aí, olha lá o menino que o profeta disse que a mulher ia ter. Então o que é que estava em jogo ali? A desmoralização do profeta, da palavra do profeta. Havia uma batalha espiritual.
Aliás, já vou responder logo. Tem só mais uma. Já vou responder logo. Então, o que é que houve naquele menino? Houve um ataque espiritual, dor de cabeça muito forte, pode ser da alma, pode ser do corpo, tem dor de cabeça que é questão de estômago, que é questão de óculos. Então pode vir uma dor de cabeça física. Patrícia tem uma dor de cabeça que é a alergia de açúcar. Ela descobriu, fez um exame, alergia de açúcar. Então pode ser física, pode ser por cansaço e etc, preocupação, mas pode ser um ataque demoníaco. Quando aquela criança ressuscita, ela dá 7 espirros. Foram 7 demônios que saiu do corpo dela. Não é que todo espirro é demônio, tá, gente? Mas no caso, como eu te falei, nem toda dor de cabeça é demônio. Mas pode ser uma opressão. Lembra que Satanás atua na mente? Suicídio, depressão, tudo na mente. Então aquela criança, aqueles 7 espirros, quem fala isso é uma das escolas de profetas, inclusive. Não sou eu que falo, mas eu meditei sobre isso. Aqueles 7 espíritos, 7 espirros, foi expulsão de 7 demônios que atacou aquela criança e levou ela à morte, porque aqueles demônios queriam desfazer a autoridade do profeta. Família Manancial em São Paulo está perguntando, o amor está no espírito, na alma ou no corpo? O amor, ele é algo espiritual e da alma. Tudo aquilo que é do espírito e da alma está ligado ao coração. A Bíblia fala lá, o amor de Deus é derramado aonde? Na minha alma? No meu espírito? Não, no meu coração. O amor, gente, isso aqui é muito interessante, essas perguntas não dá para responder. Leia 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor. Em nenhum momento aquela descrição do amor ágape é algo da alma. O amor não se comporta inconveniente, não se ufana, não se ressente, tudo crê, tudo espera. Não está falando de alma. Ah, o amor é carinhoso, o amor é romântico, o amor é sensitivo, isso é alma. Então, aonde que é derramado o amor? O amor é derramado no meu coração. O amor, primeiramente, é uma boa intenção para o meu próximo. Como que eu vou orar pelo meu inimigo? Eu vou dizer, meu inimigo, eu amo você. Não, eu não amo meu inimigo. Do ponto de vista de alma, de simpatia. Não está falando para ser simpático com o meu inimigo. Está dizendo o seguinte, abençoai, nunca amaldiçoe. Eu sempre desejo, tenho desejos bons para o meu inimigo. Então é algo do Espírito, da vontade do Espírito. O meu Espírito decidiu amar o meu inimigo. É uma decisão. Hã? É uma decisão. É uma decisão, é a vontade humana. Agora, eu decidi amar a Patrícia. Aquele Cláudio, pastor Cláudio, o nome dele? Acho que é Duarte, né? Cláudio Duarte, ele fala o seguinte, tem um vídeo no YouTube dele, que o título é o seguinte, ó, eu casei sem amar a minha esposa. Eu casei sem amar a minha esposa. Eu fui ver esse vídeo, porque ele disse, gente, você acha que você ama a sua namorada? Você acha que o amor ágape, o amor divino? Ele fala que o amor, gente, isso todos os casais têm que defender. O amor começa com uma decisão. Aonde tu fores, irei eu. Aonde pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus. Eu decidi amar Patrícia. Eu escolhi amar Patrícia. Agora, essa vontade do meu espírito induz a minha alma a se conformar com o meu espírito. Tá ok? Então, a persistência desta vontade faz brotar sentimentos de carinho, de afeição, de cuidado, né? E outros sentimentos.
inclusive do corpo. Amém? Tem uma aqui. Vocês vão querer acabar ou não? Eu acho que é a última. Essa. Paulo Barreto, Araraquara. E a nuvem de testemunha, onde a encontramos? A Bíblia, para quem nunca ouviu falar sobre a nuvem de testemunha, né? Então em Hebreus capítulo 11, fala sobre os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, papapá, papapá, papapá. Aí no capítulo 12, continuando o versículo 11, capítulo 11, fala assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de todo o peso e pecado, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A gente vai falar sobre isso, inclusive, na segunda-feira. Aonde está o céu? Aonde está aqueles que morreram em Cristo? Sabe onde é que eles estão? Do seu lado. Uma nuvem de testemunho. Nós estamos cercados pela nuvem de testemunho. Lembra quando Jesus subiu com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração? Ele estava orando e de repente, onde é que estava Moisés e Elias, o representante da lei e dos profetas? Estavam ali. Então, eu não estou dizendo que Moisés está do meu lado, está do seu lado, está no nível da consciência, está no nível do espírito. Eles podem se materializar, se Deus quiser, assim quiser, como aconteceu lá, né? Em qualquer momento que Deus permita. É claro que existe uma permissão de Deus. Tá legal? Não é uma decisão da própria pessoa, do próprio espírito. Então a nuvem de testemunho está aí. Onde é o céu? O céu é aqui, pô. O céu não é um lugar. O céu é um estado de salvação, de glória. Um estado da presença de Deus. Está onde, gente? Você acha que Deus está no centro da Terra, no Japão, na nuvem? Existem outras galáxias. Deus está onde? A Bíblia fala que nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Aonde está Deus? Aonde que Deus está? Paulo fala lá. Nele nós vivemos, existimos nele e vivemos nele. Então onde é que Deus está? Aonde que você encontra a Deus? Aonde estão a nuvem de testemunho? Bem, continue orando por mim, pela minha família, para que Deus nos dê sabedoria, unção. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Você não vai dormir esses dias. Foi um complexo vitamínico espiritual, eu sei disso. Mas está tudo aí. Agora você vai conseguir reler a lição com calma, verificando os versículos que eu falei. Está tudo muito bem resumido aqui. Tá legal? Então até segunda-feira, Deus abençoe vocês. Eu vou editar esse vídeo. Até quinta ou sexta-feira eu vou jogar no meu canal do YouTube e na área de membros do meu blog. Muito obrigado, tivemos aqui mais de 450 pessoas. Entrou muitas pessoas novas, alguns pastores, lá Thomas. Alguns pastores que o irmão Levi, interior de São Paulo, indicou. Entrou algumas pessoas aí dos Estados Unidos também.